está essa história toda aí do Banco Master? Cada dia vem uma novidade. Hoje já mudou o alvo para o Toffoli. É a prova de que o alvo é o judiciário mesmo da Globo, né? A Globo... Eu não sei, ô Pisolato, me confirma. Eu acho que a Globo está preocupada em defender os seus patrocinadores, né? Que é o Itaú, o Nubank, né? Eu acho que tem esse lado também, né? Tu sabe que a gente vive uma espécie de dilema. E o Pisolato, só para a gente clarear aqui, né? As fontes da Malu Gaspar, resumindo, é o Vorcaro, é o Sóstenes, é o cara da BTG Pactual, né? Quem mais? Parece que são 6 fontes, né? Tudo bandido, né? Tudo bandido. Eu acho que, Portinho, o que eles fazem essa espuma sempre, né? Para tentar tirar o foco e ir ajustando. Sabe que eu até conversava com um amigo ontem dizendo o seguinte: será que esse pessoal, como a Globo, eles fazem isso por adesismo, por grana, ou tem ainda aquele rabo preso da época da CPI da FIFA? Porque é impressionante como eles resistem a mudar de posição, como eles são lavajatista assumido. E não vamos aqui, né, ser ingênuos ou ser superficiais. Quem faz essa pauta é o Departamento de Estado. Dá para ver que na hora que o Departamento de Estado se retira, o Moro virou um marreco. Então, esse pessoal parece que quando tem uma crisezinha, o Dallagnol vai para lá, todo mundo vai para buscar as orientações. Inclusive, a candidatura do Bolsonaro agora. Eles, pelo que eles demonstram no dia a dia, inclusive a capacidade de fuga via Paraguai, eles não têm que ir para montar um plano desse. Esse pessoal é serviçal. Para mim, a dúvida hoje, e eu dizia inclusive isso para o Apio, esse pessoal tem o rabo preso, tem festa da cueca no Banco Master e lá em Curitiba, e eles estão sendo chantageados, como a gente vai ver muito mais coisas do que os desembargadores do TRF4, porque tem coisa de jornalista que vai virar público aí na pasta que o Tony Garcia apontou. E imagina agora com a história do Volcaro. Quem é que não vai aparecer? Então, esse pessoal está fazendo isso porque diz, olha, ou nos salvamos, ou todo mundo vai ficar sabendo quem nós somos de verdade, ou existe uma posição ideológica. Eu conheço algumas pessoas que dizem, olha, a única maneira do Brasil dar um salto de qualidade é, independente da submissão ou não, é se aliar ao Império Americano. Pela proximidade, pela transferência de tecnologia, para nós desenvolvermos os minerais, né, raros, terras raras, nós não temos tecnologia. É muito melhor a gente fazer um acordo com os americanos do que com os chineses. Então, existe também isso. Por quê? Porque nós não temos uma classe dominante aqui que consiga produzir um pensamento nacional. As tentativas que foram feitas desde o Celso Furtado, do CEPAL, isso, aquilo, elas foram rechaçadas. Quando se tentou, o Folema dizia há pouco, né, desde a época do Getúlio, algumas coisas, por influência, né, da esquerda e dos comunistas, em pouco tempo, os caras vêm e detonam, inclusive o Juscelino, com a substituição de importações. Qual é a cruz que a gente vive hoje? Eu passei agora, os 60 dias, rodando um pouco a Europa. O que eu senti lá é um desespero. Esse modelo
que vem desde o Império Romano, né? De que eu conquisto, eu saqueio, eu mando, quem não obedece eu arrebento, e eu roubo, para falar português bem claro, né? Eu tiro para dar bem-estar e sustentar a metrópole, inclusive com as bênçãos da igreja. Esse modelo quebrou. Esse modelo que teve, inclusive, um domingo lá, uma conversa com um professor de Granada, e a Andréia, e ele disse o seguinte: eu gosto muito da Cláudia Sheinbaum, eu só não gosto quando ela fala mal da Espanha. Aí a Andréia disse: mas olha o que a Espanha fez no México. Vocês foram lá, mataram todo mundo, vocês destruíram a cultura, vocês fizeram questão de matar, vocês não tiveram o mínimo de sensibilidade de propor trocas, parcerias. E durante esses 500 anos, vocês saquearam, então cada vez pior aqui. Então, vocês continuam querendo ensinar, vocês continuam querendo dizer: olha, nós vamos aqui catequizar vocês, mandam lá os jesuítas, mandam os franciscanos, nós vamos fazer as universidades para vocês. Mas o que vocês estão ensinando? O que é esse desenvolvimento de vocês? É o fracasso. Porque se vocês, depois de 500 anos de roubo, saquearam tudo, vocês não conseguem sobreviver agora uma geração, porque eles concluíram que, como eles não têm hoje mais colônia, a próxima geração, e isso você ouve dos jovens, que já assumiram que a próxima geração não vai ter as condições de vida dos pais. E aí eles, desesperados, estão indo para a direita, tentando agarrar sempre um culpado. Né? Ou a culpa é dos imigrantes, ou a culpa é do Putin, ou a culpa agora é do Trump, que abandonou a Europa. Então, é essa a questão. E, infelizmente, isso respinga aqui. Por quê? Porque nós, com a questão das migrações, dos imigrantes europeus, a gente trouxe para cá esse hábito e as culturas. E, principalmente, no sul, sudeste, onde saiu aquele modelo gaúcho aí que a gente conheceu bem, né, Portinho? Que é aquele cara que veio com uma mão na frente e outra atrás, pegou um pedaço de terra, conseguiu fazer um pé de meia, a família cresceu, e o que ele fez? Ele foi para o Paraná, vou lá, vou desmatar, vou plantar soja, vou fazer isso, depois foi para o Mato Grosso, foi até o... Terminou. Então, é aquele mesmo modelo da colônia, que antes eles diziam: bom, não tem mais lugar na Europa, nós vamos para as Américas, vamos para a Índia, vamos para a China. Agora, não tem, é para a Lua. E a Terra está dizendo aquilo que o Folema dizia. Ficou bem claro, né? Agora em Belém, de que a Terra disse: olha, eu não tenho mais. Vocês querem ir para Marte? Aqui, nós vamos nos implodir. E esse pessoal é tão arrogante, é tão soberbo, é tão prepotente e é tão valentão que eles não conseguem fazer uma autocrítica e dizer: ó, vamos parar de só mandar e dizer: ó, eu estou certo e tudo o restante está errado. Aonde eu entro, eu me imponho, vou destruindo desde a natureza e tudo. E vamos começar a fazer uma coisa mais cooperativa, associativa, integrativa, que é o que os chineses estão fazendo agora, principalmente na África. E que é o que aquele documento, né, da política chinesa para a América Latina diz. Nós não queremos mudar os governos da América Latina. Nós queremos construir ferrovia, rodovia, usinas, fazer parcerias. Ao contrário, né, o que vem do norte é dizer o seguinte: nós é que vamos mandar aqui. Essa é a nossa América. E a nossa elite, como a gente sempre teve os vendilhões, né, os Joaquim Silvério dos Reis, perdoa a minha dívida que eu entrego os inconfidentes, né, faz o acordo. E assim por diante. Nós temos hoje um grupo que é isso: quem paga mais leva. E tem um grupo muito pequeno ideológico que diz: olha, não adianta a gente, na hora do aperto,
Se nós tivermos que nos aliar com China e Índia, vai ser tarde. Vamos ficar aqui, que aí, ao menos, a gente tem uma certa força de barganha. Que eu não sei, de todo jeito, por quê? Porque isso é abrir mão da nossa soberania. Essa é a encruzilhada. O que me assusta é que eu acho que o outro lado não pensa assim. O outro lado diz, olha, esse Lula é muito articulado, ele não tem bomba atômica, mas ele se mexe, ele é um bom negociador, e nós temos que segurar esse cara antes que seja tarde. E aí eles vão tentar cercar... Tem outra coisa, né, o Pisolato? Tem outro componente aí dentro dessa questão, desculpa te interromper, mas acho que é importante, que nós já estamos no meio de um processo de comércio com a China, de troca com a China, que não tá difícil de retornar já, né? Então, os Estados Unidos já abriram um flanco para a China entrar, não só aqui no Brasil, mas em toda a América Latina, né? Então, não é tão simples assim, vamos fazer comércio só com os Estados Unidos ou só com a China. Eu até acho que o Lula manda muito bem nesse sentido, né, de manter os dois lados abertos e comercializando com os dois lados, trocando com os dois lados, né? Tem gente que critica, tem gente que é ingênua, que acha que não, o Brasil tinha que romper relações com os Estados Unidos e se jogar na China, na Rússia, né? Não é assim que funciona, né? Isso é torcida de futebol, né? É torcida de futebol, é papo de boteco completo, né, o Pisolato? Mas nesse ponto que tu tá tocando aí, de que talvez muita gente acredita nisso, né? Que seria talvez interessante fazer essa troca com os Estados Unidos. Tem esse elemento aí que a gente já está meio enredado com a China, né? Já tem a ferrovia construída. Foi um pouco a tática do Perón, né? Nos anos 50, nos anos 40, foi um pouco isso, né? Ele acenava para os dois lados, né? E disse, bom, quem pagar mais, leva. Então, lá iam os alemães comprar comida na Argentina, iam os ingleses e assim por diante. E com isso, ele... Agora, hoje em dia, é bem mais difícil, né? A geopolítica é bem mais difícil. Eu acho que vai ser o nosso... Se a gente passar a conseguir sobreviver a isso, né? O Brasil começa a criar uma identidade e firma a liderança. O Pisolato, tu acha que esse evento, que isso que a gente está assistindo aí, nessa questão dessa ofensiva do Globo contra o Moraes e agora contra o Toffoli, vai vir contra o Dino aí na sequência, né? Porque o Dino está liderando essa questão contra as farras das emendas. Tu acha que isso aí é coordenado pelo Pentágono? Sem dúvida. O Dino entendeu, Portinho, o Dino entendeu que o processo que começa já lá, desde que o Zé Dirceu e o Lula dizem que não vão participar da ALCA, né, em Mar del Plata, o Dino entendeu como é que os caras atuaram, com o Mensalão Mentirão, com o Lava Jato, com tudo isso. Eles foram desconstitucionalizando. Eles perceberam que não ganhavam mais no voto popular e eles foram comendo por dentro e veja o parlamento que a gente tem, né? Então, isso está mais do que claro. Então, o que eles querem agora é, como apareceu essa oportunidade, né? E quem está mais em evidência é o Alexandre de Moraes, eles querem chegar ao Toffoli, mas o cara mais perigoso para eles é o Dino. Porque Sim. O Dino é que vai pisar na mangueira de oxigênio dele. E aí, eles vão ter dificuldade porque eles estão atuando com o Congresso como um freio. Como eles atuaram aquilo que o Folema dizia antes. Quem foi o freio no primeiro governo, no segundo governo Lula e Dilma, foi o Judiciário. O Judiciário, quando percebeu que a próxima seria ele começou a
lutar pela sobrevivência. Então, isso está claro. A minha dúvida, e aqui eu quero meio que compartilhar com você, é o seguinte: será que a Globo está tão ferrenha nisso? Talvez o Folema tenha essa informação. Porque na época da CPI da FIFA, que acabou sobrando só para um dirigente lá em Nova York, isso, aquilo. Quando o FBI foi lá, né, para a Suíça, isso, aquilo, ele pegou as coisas. O que foi que eles negociaram? Eles se safaram. Foi aí, e é esse o torniquete que o Departamento de Estado tem toda hora, e por isso eles transformaram o Moro, o Dallagnol, nessas grandes... Eles estão cobrando por isso, ou a Globo é isso, é cachorro comedor de ovelha, como diz aí no Rio Grande do Sul. Perde o pelo, mas não perde a mania. Mas não é só a Globo, a Folha também, a Mônica Bergamo também, né? Pois é. Eu queria saber até onde esses caras têm foto, tem vídeo dessa turma. Porque diz que o Vocaro tem festas e mais festas aí, que se ele abrir, né? É isso aí que eu quero que eu explicasse aí essa questão do Toffoli, que